Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Você foi para a manifestação nas ruas? Você foi seguir o fluxo dos gentios, o fluxo dos ímpios? Fez a bagunça? Foi um pintinho amarelinho lá no meio de todo mundo, clamando pelo Bolsonaro? Se enganou com o discurso falando que não era pelo homem, e sim pela nação? Distorceu textos das Escrituras? Fez tudo o que é desagradável aos olhos do Senhor? Então vamos ver se o Senhor vai responder. Pessoas oraram, jejuaram, até profetizaram e Bolsonaro perdeu. Disseram que foi por roubo, que foi por fraude, não teve prova, ninguém foi atrás de nada, foram para as ruas desesperados, justificaram todas essas obras de ímpios, obras de nações, não são obras de igreja, e o Senhor ainda não vai responder. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele tem olhos. O Senhor tem ouvidos. Você pode ter olhos e não ver, ter boca, ter ouvidos e não ouvir, ter boca e falar coisas tolas. Mas o Senhor não. Tem pessoas que oraram ao Senhor, jejuaram, e aí viram que isso não surtiu os efeitos que elas desejavam, foram para as ruas, vão ver que não tem efeito nenhum, e aí vão fazer o quê? Oraram falando, Senhor, seja feita a sua vontade, mas não aceitam a vontade do Senhor de maneira nenhuma, quando essa é castigo, punição, repreensão. O Senhor permitiu isso acontecer. Viu tudo, sabia tudo de antemão, mas foi só para manifestar os corações rebeldes. Depois que eu fiz alguns vídeos, e com certeza outras pessoas devem ter falado também, não estou falando aqui que eu fui o único a repreender e a falar, mas depois que eu fiz os vídeos, muitas pessoas começaram a falar que orar e jejuar e não agir são obras mortas. Olha só a cabeça dessas pessoas. Tipo assim, você orou, jejuou, mas você não foi lá fazer o que eles fazem, é obra morta. Citaram o texto de Tiago. Ou seja, eu, você, outras pessoas que oramos. Eu não jejuei, mas outras pessoas jejuaram. Votar, primeira, segunda vez. Isso é obra morta. Isso mostra que você não tem fé. Você só tem fé se você colocasse uma camisa e fosse lá para a rua fazer as manifestações pacíficas. E aí começaram a usar os textos. Olha as loucuras. Moisés lá na frente do mar, falando para o povo, por que clamas? E Deus falou, por que esse povo clama? Marcha. Ou seja, então, isso era uma lei para o povo marchar hoje, lá nas ruas. Vamos ver se Deus vai abrir o mar? Aí Josué, lá, com 7 sacerdotes, 7 trombetas, mas eles tiveram que marchar, dar as voltas na cidade. Ou seja, não foi só oração, jejum, não. Tem que fazer o que eles fazem. Olha a mistura que eles fazem. Vamos ver se as muralhas vão cair? Ou seja, você fez tudo isso, não é? Houve repreensões, você coçou os ouvidos, tapou os olhos, xingou quem estava te repreendendo, te exortando. E sabe o que é isso? Isso são apenas coisas que você plantou e vai colher. Pessoas exortando. E as pessoas que estavam recebendo a repreensão, sabe o que falava?
Cruza os braços então, seu falso profeta. Cruza os braços e fica sem fazer nada. Deixa o Brasil ficar aí todo à esquerda e não sei o quê. E a pessoa não faz nada pelo reino de Deus. Absolutamente nada. Olha para a minha vida. Olha quantos estudos que eu fiz com dedicação. O quanto de estudo, de manifestação de estudo. Eu larguei uma vida de lado para fazer o que Deus me chamou para fazer. O que Deus me chamou para fazer não é o que Deus chamou você para fazer, é o que Deus chamou outros. Mas essa é a minha missão. E as pessoas, porque foram repreendidas, falaram que a gente está de braços cruzados sem fazer nada. Elas que colocaram a camisa e foram lá gritar no meio da rua que fizeram obras que agradaram a Deus. Essas pessoas apenas estão recebendo, colhendo tudo aquilo que plantou. Vão receber o 13 e se não se arrependerem, vão receber o 666. Porque é isso que muitas pessoas merecem. Eu vi mulheres loucas comentando no canal, loucas, mulheres que já devem ter o seu lar destruído pelas suas próprias mãos, que não tem um pingo de sensatez, misericórdia nas palavras, odeia a repreensão, não está fazendo coisa pela nação, não está fazendo nada pela nação, coisa nenhuma, tá é com medo de não ter trabalho, de ficar sem comer e beber. Isso é falta de fé. E aí odeia a repreensão e fala, quando recebe a repreensão, fala que os outros que não têm fé. Porque orar e jejuar não são obras para eles. Manifestar a palavra não são obras. Muitas pessoas falaram, levanta a bunda do seu sofá e vai para a rua. Vamos ver quem é que Deus vai amparar? Vamos ver quem é que vai ter motivação no tempo da visitação? O tempo, Deus é o Senhor do tempo. E o tempo revela muitas coisas para nós. O tempo revela pessoas que Ele manifesta para mostrar quem são pessoas fiéis e quem não são. O tempo diz muita coisa, eu aprendi isso. Você pode estar julgando hoje, mas o tempo revela. Então vamos ver. Vamos ver quais serão os argumentos dessas pessoas. Eu vou esperar um mês para ver o que elas vão falar. Depois eu vou voltar no canal para falar, e aí? Orou, jejuou, foi para a rua? Deus está surdo e está cego? Era ou não era desígnio e propósito de Deus? A gente fala tudo o que Bolsonaro fez, tem as partes boas, eu já reconheci tudo. Eu mesmo escolheria ele e desejei que ele voltasse. Mas ele teria que se arrepender. Aí você manifesta, mostra o que Bolsonaro fez. Tem pessoas idolatrando Bolsonaro. Isso não são expressões que eu estou usando só para me defender, não. São idolatrias, são pessoas idólatras. Falando que Bolsonaro elevou o nome de Deus como nenhum outro homem fez. Isso são idólatras. São virgens néstias que estão dormindo sem azeite. Bolsonaro elevou o nome de Deus. Elevou para que Deus? O que eu vejo é ele falar Deus com a boca, mas ele dá as costas para o Senhor. No profeta Zacarias, o Senhor fala para a gente dar as costas para a iniquidade, para as idolatrias. E no profeta Isaías, Deus fala, deram as costas para mim. Uma vez que Bolsonaro fala de Deus, quer aparentar algo que ele não é, e quer fazer promessas que ele não é capaz de cumprir, e nenhum outro homem será capaz, Deus repreende. Quando ele levantou as mãos para a senhora da Aparecida dele, um demônio que potestades colocaram sobre o Brasil, e Deus permitiu para provar os corações, Igreja Católica, essa obra é dela, e tem muitos católicos que são serpentes no nosso meio, víboras. Quando ele levantou as mãos para esse demônio, ele deu as costas para Deus.
e quer falar Deus, família, pátria e liberdade, ele entregou a pátria para esse demônio. Está no YouTube. Não seja preguiçoso e preguiçosa, vá atrás. Eu também não acreditei quando me falaram, mas eu fui atrás. Me mandaram o link e eu não quis abrir. Mas depois eu fui atrás e vi muito mais do que isso que eu estou falando. Então ele levantou as mãos para esse demônio, consagrou o Brasil a isso, deu as costas para Deus. Deus, família, já era isso daí. Esse demônio divide famílias. Muitas famílias são divididas. A minha família é quebrada no meio por causa de catolicismo e também de coisas evangélicas erradas. Mas vamos ser sinceros. Ainda que evangélicos erram e têm as suas idolatrias, eles estão muito na frente do que esses idólatras católicos, que distorcem a Bíblia sem medo algum e justificam todas as obras más. Eles não querem nem saber de Bíblia, eles estudam. Quando estudam livros de papas, de outros, mistura tudo. Deus, só se for a rainha do céu e o Deus, sei lá, o Deus Baal. Família, não se importa com família. Pátria, a pátria foi entregada para isso. E liberdade? Que liberdade é essa quando ele mesmo é escravo do pecado? Se arrependeu? Não. Perdeu as eleições. Ele foi buscar o Senhor? Não. Você não vê ele falando de Deus e buscando ao Senhor. Você vê ele proclamando essas 4 coisas que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor, que é Deus, Jesus que é Deus, que pode ser o mediador entre Deus e os homens. Não existe intercessora, não existe demônio, não existe Maria, que é intercessora e rainha dos céus. Isso são coisas inventadas. Deus, família, só o Senhor Jesus pode unir as famílias. Ele que está constituindo uma família aqui na terra para o nosso Deus, para o Pai. Como eu já falei, nos vídeos, Efésios 3. Paulo fala que há famílias na terra que tomam o nome do Senhor Jesus e família no céu, que nós sabemos que são todos os tipos de anjos e criações do Senhor. Deus, família, pátria. Em Filipenses, acho que capítulo 3, Paulo fala que a nossa pátria está no céu, de onde virá o Senhor Jesus. Em Hebreus 11 fala que a nossa pátria é celeste. Nossa pátria não é Brasil. E liberdade, o Senhor Jesus fala, e conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 8, verso 32. Um pouquinho mais para frente ele fala, se o Filho verdadeiramente vos libertar, sereis livres. Então essas 4 coisas que Bolsonaro usa na sua bandeira, Deus, meus olhos foram abertos e eu vi. Deus, família, pátria e liberdade, só o Senhor Jesus pode cumprir. E como é que ele tem coragem de usar isso como bandeira quando ele faz tudo ao contrário? Só a igreja, as testemunhas do Senhor, que podem, juntamente com o Senhor, fazer isso se cumprir na terra. É o Senhor Jesus que faz tudo em todos, mas ele vai usar o seu corpo. Entendeu? Então isso foram repreensões do Senhor. O Senhor há de repreender, ele não vai deixar barato. E Deus não quer só repreender Bolsonaro. O Senhor ama Bolsonaro, mas ele queria um coração mais sincero para com ele. Não vá em maçonaria, vá em templos de... Quais são aqueles templos que ele foi? Está no YouTube. Ele foi em tudo qualquer templo de deuses. Vai para islâmico, vai para isso, vai para aquilo, atrás de voto, e depois quer falar de Deus? Obviamente que isso são pecados que Deus não iria deixar impune. E é claro que mesmo com esses pecados, ele ainda é melhor que o outro lado. A direita ainda é melhor que a esquerda. Mas eu já expliquei para vocês. Direita e esquerda
são braços de prata governados pela mesma cabeça de ouro. São pernas de ferro e pés de barro misturado com ferro, que trabalham para todo aquele corpo. Ou seja, ainda que a gente possa pegar alguns textos bíblicos para fazer a diferenciação, e é isso que muitos não entendem, a gente tem que entender que a direita na Bíblia é a direita do Senhor, não é a direita da terra. Calma, presta atenção. Eu mesmo já usei esses textos, mas eu expliquei as diferenças. A direita sempre parece ser algo melhor do que a esquerda. Isso é um reflexo, um sinal que o Senhor nos deu. Não quer dizer que Ele está apoiando tudo o que a direita faz. Mas a esquerda é mais corrompida. Assim como quase sempre o mal vem do norte e não do sul. Eu também fiz um vídeo falando sobre isso. A força da esquerda vem do Nordeste, veio do Nordeste. Não estou falando que todos os nordestinos votaram na esquerda, mas eu estou falando que a massa veio de lá. Expliquei tudo isso. Então, quando o Senhor fala que no julgamento das nações, bodes estarão para a sua esquerda e ovelhas à direita, ou seja, há uma separação, e o lado direito é o lado que vai entrar no reino de Deus, já fica para a gente um sinal. Ficou escuro, né, irmãos? Fui falando aqui, nem percebi que ficou escuro. Já foi um sinal. Quando o Senhor fala em Eclesiastes que o coração do tolo se inclina para a esquerda e o do sábio para a direita, já é um sinal. Mas o Senhor está falando de direita, das coisas que são corretas aos olhos dele, são direitas, em relação às coisas do reino dele. Não está falando do reino da terra. Nós podemos apenas ver uma comparação. Entendeu? É como se fosse... como se o Senhor estivesse dando um sinal para a gente. O Senhor faz isso. É que eu não vou dar os exemplos agora, senão o vídeo fica enorme, né? Mas lembre-se, esquerda e direita na terra, elas vão ser dominadas pelo espírito do anticristo. E o espírito do anticristo já age na direita. Não é à toa que o Bolsonaro fez tudo o que fez. Não foi o espírito do Senhor que conduziu ele a fazer aquelas coisas. Mas o Senhor permitiu que a esquerda se corrompesse muito mais do que a direita e se corrompesse primeiro, para que ficasse essa separação e a gente olhasse isso. E Deus provasse os nossos corações. Ou seja, não podemos pegar os textos da Bíblia de esquerda e direita e colocá-los aqui na terra e falar que a direita é a de Deus e a esquerda é do diabo, simplesmente fazendo isso. Não. Você tem que olhar esquerda e direita. Na Bíblia é Ocidente e Oriente. Também tem que olhar para Norte e para Sul. Esquerda e direita, irmãos, já está sobre o domínio do espírito do anticristo. Então tem pessoas que parecem que não quer que profecia se cumpre. Não quer, elas não querem aceitar. Mateus 24 tem que acontecer. Qual você acha que é o político que combina mais com o cenário de Mateus 24? Algumas pessoas vão falar, tudo é a mesma coisa. Ainda não, claro que não. Pelo menos Bolsonaro não queria controlar as redes, não deixar você falar do Evangelho e os planos da esquerda que a gente vê as pessoas falando. Pelo menos a direita não quer fazer isso ainda. Mas não se engane, porque a direita faz coisas que Deus não aprova. E se você não estiver atento, você vai sempre se inclinar para o lado da direita, mas terreno, e vai até ficar elevando o Bolsonaro nas alturas e ficar fazendo o discurso para se enganar, contrariando a palavra de Deus. Isso é mal aos olhos do Senhor. E o Senhor não puniria essas coisas? Ele não puniria a nação assim? Vendo a idolatria? Claro que ele puniria. Ou o Senhor está cego? Ou surdo? Então aceita a vontade dele. Lembra no tempo de Jeremias? As pessoas não queriam aceitar que a vontade do Senhor era Nabucodonosor reinar. Ele chegou ao reinado com espada, morte,
Ele consultou ídolos do lar, deuses, e Deus respondeu através disso. Eu já li para vocês. Ele saqueou o que não era dele, roubou a palavra dele, ele fazia morrer quem ele queria. E até que ele conquistou tudo, com morte, com coisas mais horrorosas do que a esquerda. E quem foi que deu todos os reinos da terra para ele? Foi Deus, está escrito. E o povo não queria aceitar isso, não queria. Era a vontade de Deus, mas o povo não queria aceitar. E eu já expliquei o porquê que isso era a vontade de Deus. É claro que a vontade de Deus não é dar um reino para um maligno, para ele escravizar o povo dele. Mas, irmãos, a vontade de Deus é muito mais do que você pensa que é. Às vezes você acha que a vontade de Deus é a sua vontade. E a sua vontade não tem justiça alguma. De maneira que Bolsonaro não precisa ser repreendido, que Lula vá para o inferno, que Deus mate toda a esquerda e que você viva feliz na terra, comendo e bebendo e achando que está frutificando para o reino. Não tem nenhum olhar de repreensão para si próprio. Não faz sentido isso. Às vezes a vontade do Senhor é castigo. E pessoas justas às vezes sofrem também. Sofre consequências. O Senhor pode dar livramento, Ele livra quem Ele não quer, Ele não livra. Mas a gente sabe que por detrás de tudo isso existe a bondade e a misericórdia do Senhor. Existe um propósito para tudo. E tem pessoas que não querem aceitar nada disso. Essas pessoas já se manifestaram. Elas vão colher todos os frutos das suas obras. Eu não preciso que você concorde. Só espere e veja. E se você for se arrepender, se arrependa de verdade. Tá bom? Então esse foi um vídeo que eu gravei. Como eu disse, eu tenho mais um para soltar no canal. E depois disso já não preciso dizer mais nada. O tempo dirá. Tá bom, irmãos? Então tá, fiquem na paz, tá? Deus abençoe.